Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Teologia do Amor. O meu nome é Marta Faustino, sou membro da comunidade de Canção Nova e é com grande alegria que eu estou aqui a apresentar este programa. Agradeço a todos que nos acompanham, quer pela TV, pela rádio ou pela internet. É graças ao Sistema Canção Nova de Comunicação que nós podemos estar aqui reunidos. No programa Teologia do Amor, nós abordamos as catequeses que o nosso querido Papa João Paulo II nos deixou. E agora, nestes últimos programas, temos vindo a abordar as temáticas que foram faladas no 4º Simpósio Internacional da Teologia do Corpo, que se realizou aqui em Fátima. Hoje o nosso tema é o querigma do corpo, nova linguagem e nova pedagogia para uma nova evangelização, que foi o nosso orador, o Padre Nuno Amador. O que é que será que quer dizer o querigma? O que é esta nova linguagem, esta nova pedagogia para uma nova evangelização? É isso que nós vamos descobrir neste programa. Quero começar por agradecer e cumprimentar os nossos convidados, que já conhece. Padre Miguel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Marta. Muito obrigado também a todos aqueles que lá em casa nos vão escutando ao longo destes programas. Pedir ao Senhor que nos ajude a fazer da melhor forma, a esclarecer da melhor forma todos estes temas que são para nós tão caros. E esta nova evangelização é, de facto, um deles. Obrigada. Maria José, seja também muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Marta. Obrigada, espectadores, por estarem aí desse lado a ouvirem-nos mais uma vez. Vamos ver o que é que o programa de hoje nos traz. O que é que nos espera? Vamos começar já com a primeira questão que foi colocada ao Padre Nuno Amador. Nós perguntámos o querigma do corpo, a nova evangelização, a nova pedagogia para uma nova evangelização. Explique-nos um pouco sobre esta temática, Padre. Vamos acompanhar. O tema do querigma do corpo significa, em primeiro lugar, que o corpo é testemunha de alguma coisa, ou seja, que o corpo fala, tem alguma coisa a dizer. Querigma é uma expressão que é usada para falar do primeiro anúncio da fé, não é? E esse primeiro anúncio que está centrado na morte e na ressurreição de Jesus. É isso que nós temos para anunciar, Cristo vivo e ressuscitado. E o corpo fala disso, é esse lugar onde se pode tocar Cristo vivo e ressuscitado, seja o corpo pessoal, o de cada um, seja o corpo eclesial, onde ele vive. O corpo fala do lugar onde se pode tocar Deus, não é assim, Padre? É muito importante isto, do corpo pessoal e do corpo eclesial. Que falava o Padre Nuno Amador. De facto, o corpo tem uma promessa dentro. E isso é uma das principais ideias de força da teologia do corpo. Aliás, eu diria de outra maneira, experiências de força. Porque o Papa claramente coloca em evidência que o corpo não é apenas uma coisa que eu tenho, mas é uma coisa que eu sou e por isso porque feita à imagem e semelhança de Deus, uma promessa de alguma coisa que é preciso que eu descubra, que eu me demore, sobre a qual eu preciso de me demorar para poder entender e aprofundar com tal verdade que possa ser para mim clarificador daquilo que eu sou e de que devo ser. E por isso, o mistério da morte e ressurreição de Jesus, como falava o Padre Nuno, tem de facto no nosso corpo de hoje encerrado essa mesma verdade. E por isso é preciso ir perceber o que é que o meu corpo diz deste mistério de Cristo e o que é que o meu corpo deseja por si próprio dizer-me, porque criado à imagem e semelhança de Deus tem esta promessa. Portanto, é importantíssimo a gente perceber que a nossa vida e a nossa vida toda tem uma promessa de Deus para nós. E esse é o primeiro anúncio, de facto, não é? Vamos então passar à segunda questão. Nós perguntámos ao Padre, as pessoas não conhecem verdadeiramente a Igreja, muitas delas pensam que a Igreja rejeita o corpo. O que diz o Padre sobre esta afirmação, tendo por base a teologia do corpo? A Igreja não rejeita nem nunca rejeitou o corpo. Aliás, o centro da mensagem do cristianismo é a encarnação do Verbo, ou seja, a encarnação do Verbo de Deus. E por isso o próprio Deus toma um corpo, tem um corpo.
E por isso a Igreja nunca poderia rejeitar o corpo, mas sim tomá-lo de facto como alguma coisa de fundamental na revelação e na vivência da própria fé e da vida humana. A Igreja toma o corpo como fundamental. É assim, Maria José? É assim, o Padre Nuno Amador diz muito bem, com uma grande, enfim, com uma grande certeza naquilo que diz, e muito bem. E de facto é muito bonito, porque é uma das coisas que mais surpreende quem toma contacto com a teologia do corpo. Inicialmente é mesmo isto, é mesmo que o corpo é importante, que revela Deus, que revela qualquer coisa de Deus, que é testemunha de qualquer coisa. Isso é uma coisa que as pessoas ficam sempre muito admiradas e dizem depois: eu não sabia que a igreja pensava assim, ou que dizia assim. Normalmente, de facto, as pessoas têm ideias erradas acerca do que é o corpo e do que a Igreja pensa sobre o corpo. Porquê? E aí entra aquela questão que nós já temos falado aqui tantas vezes, da castidade e da forma como nós muitas vezes vivemos o nosso corpo como algo que perturba a nossa relação com Deus ou a nossa relação com as outras pessoas, não é? E por isso, digamos que, na verdade, aquilo que é importante e que também está no centro da teologia do corpo é a vivência da castidade, porque é, no fundo, o ordenar o nosso corpo e aquilo que o nosso corpo deseja e as pulsões e os impulsos, a fiança, as coisas todas, é ordenar isso no sentido do bem comum e no sentido de Deus também, não é? Quer dizer, e a Igreja não pode rejeitar o corpo porque foi Deus que o deu, não é? E Deus teve um corpo. Tem um corpo, não é? Quer dizer, tem o corpo eclesial de que falava o Padre Nuno Amador e o corpo de Cristo que nós recebemos na Eucaristia, não é? E nós não podemos dizer que a Igreja despreza o corpo olhando para estas duas realidades. Não faz sentido. Ao longo da história, se ainda me é permitido, ao longo da história, todas aquelas realidades eclesiais que tiveram por objetivo destruir o corpo foram consideradas heresias, não é? O manicaísmo e coisas que tais são o quê? São divisões entre o corpo e a alma, entre a pessoa e aquilo que é a sua realidade humana profunda. E tudo isso foi considerado herético ou mesmo condenável, porque de facto não é nada disso o projeto de Deus, não é? O facto do próprio Deus ter tornado homem é um projeto de tal forma grandioso que é impensável dizer que o nosso corpo não fica com uma outra promessa, como eu falava, não fica com outro desafio, não é? Porque o próprio Deus habitou a nossa humanidade e capacitou-a, porque se Ele veio ao nosso encontro e viveu toda a sua vida com o corpo humano, não é? Ele assumiu ao céu, não é? Na ascensão. Quer dizer que o nosso corpo é chamado a uma coisa muito grande e é preciso perceber o que é isso, não é? Mas desprezá-lo é a última coisa que está lá na lista, não é? Sem dúvida. Vamos passar à terceira questão que nós colocamos ao Padre Nuno. Pedimos para o Padre nos explicar em que medida é que o amor é sempre fecundo e gerador de vida, deve ser a prioridade da nova evangelização. Convido a todos a acompanhar. O amor é sempre fecundo, não é? Se é verdadeiro amor, é fecundo. Mesmo quando não se traduz em geração de filhos, o amor é gerador de vida à sua volta. Gera uma vida social, gera uma vida para os outros, gera um sentido para a vida. Eu penso que isso é a prioridade da nova evangelização. No fundo, a partir do encontro com Cristo, tocar essa experiência de ser amado por Deus e como essa experiência dá não só um sentido à vida, mas dá a cada um a possibilidade de uma existência nova e diferente. O amor é sempre gerador de vida, mesmo quando não se traduz em filhos. Padre, o que nos tem a dizer? Está dito. Foi muito esclarecedor. Não há muito mais a acrescentar. Toda a gente sabe, toda a gente faz esta experiência. Quando há uma abertura à vida num casal, diante de Deus e diante dos outros, o coração abre-se de uma tal forma que é natural
que o outro passe a ter espaço. Seja ele um que vem porque Deus assim o deu por geração clara daquele casal, quer seja outro que venha amigo, conhecido, familiar ao seu encontro. Há uma cultura da vida que se gera por causa do amor que nela habita, não é? Há uma música que se canta muito no Natal, em inglês, pelo menos na minha casa cantava-se, que se chama House, cantada pelo Nat King Cole, A House with Love in It. E ele descreve uma casa completamente destruturada, sem isto e sem aquilo e sem aquilo outro, imagina, que a única coisa que lá tinha amor e cabia lá muita gente por causa disso, não é? E ele dizia, a house with love in it is rich indeed. E pode faltar muita coisa, mas ela torna-se rica porque tem amor. Portanto, essa cultura da vida à volta da família, se existe esta generosidade e esta abertura à vida, acontece. E é grandiosa, de facto. Pessoas podem ter ou não ter filhos conforme as suas capacidades naturais. E rezamos sempre para que haja essa possibilidade em todos os casais. Mas de facto, importa que seja verdadeiramente fecunda e que se traduza em gestos concretos. E eles podem ser de várias ordens. Não é? Até mesmo as pessoas não casadas também, o amor é fecundo, senão não faria sentido, não é? Sim, claro. Portanto, o que o padre Nuno Amador também disse, que o amor, quando é verdadeiro, é fecundo. Quando é verdadeiro, quando é tocado por Cristo. Quer dizer, isso é fundamental. O amor verdadeiro vem de Deus, não é? Portanto, vem da nossa união com Deus. Seja em que estado de vida nos encontremos, não é? Portanto, é isso, é verdade que é isto assim. E o Padre Nuno foi bastante esclarecedor, sem dúvida alguma. Vamos passar então para a quarta questão. O corpo é um dom recíproco como? Convido a todos a acompanhar. O corpo é lugar de dar e de acolher. Não é? E é sempre assim, ou seja, muitas vezes pensamos o dom apenas numa perspectiva de dádiva. Não é? Mas para eu dar, em primeiro lugar, eu tenho que acolher o outro. Não é? Porque senão estou apenas a dar alguma coisa esperando. Pode não ser esperar nada material, mas pode ser às vezes até uma compensação afetiva daquilo que eu espero do outro. Não é? Quando eu me dou, o primeiro movimento que eu faço é o movimento de acolher. Não é? Ou seja, eu acolho o outro para me poder dar. Para além disso, o outro acolhe-me também a mim quando eu me dou. Não é? O amor vive desta reciprocidade entre o dar e o acolher. E isto é o centro da teologia do corpo. O corpo é lugar de dar e acolher. Maria José, quer-nos explicar um bocadinho mais? Eu acho que ele foi tão claro, realmente é difícil explicar melhor aquilo que ele foi tão claro a dizer, não é? Mas às vezes, de facto, nós temos tendência para pensar que o amor só é verdadeiro se o outro me amar como eu amo. E reduzimos a coisa a isto e depois isto não resulta, como é óbvio, não é? E é difícil pensar, enfim, dar a volta a isto, porque é verdade a questão do acolher, é verdade a questão do dar, só podemos dar depois de acolhermos, e isso é assim, mas é preciso perceber onde é que vamos buscar o quê. E por isso é importante perceber que o encontro com Cristo é fundamental nisto. Quer dizer, o amor que nós damos é resultado do acolhimento em nós do amor de Deus. A abertura também que nós demos a Deus. A Deus. Porque senão estamos a dar uma coisa que nós não temos, na verdade, não é? Nós temos porque recebemos de Deus. E senão não temos, não é? Podemos ser simpáticos e podemos ter muitas virtudes e muitas coisas, mas o amor verdadeiro é Ele. Ele é o amor. Portanto, não vale a pena inventarmos nós, não é? E eu acho que se pensarmos assim, resulta mais fácil ver esta questão da reciprocidade. Porque o amor que o outro nos dá também é fruto do mesmo encontro com Deus. E porque, em última análise, é o próprio Deus que nos ama, não é? No princípio e no fim. E, portanto, a reciprocidade joga-se muitas vezes aí. Por exemplo, o próprio Cristo amou a Igreja e deu a vida por ela, mas deu a vida
na cruz, não é? Quer dizer, a Igreja não acolheu naturalmente, nós todos não acolhemos naturalmente tudo como devemos acolher, não é? Traímos, somos pecadores, estamos continuamente a desperdiçar o amor que Deus nos dá. Onde é que há reciprocidade nisto? Exato. Padre. Passo-lhe a palavra. Mete o problema e depois manda para o padre, ver se o padre descobre a coisa. Não, o grande problema, de facto, primeiramente, e o São Paulo também na Carta aos Efésios também fala disso, é a minha relação com Deus e se eu acolho ou não dele. Mas a verdade é que a experiência do amor em si própria, e por isso é que também quando falávamos aqui agora num programa há pouco tempo, quando falávamos da experiência do amor que o matrimónio é e que é dado por Deus, quer dizer, Deus cria uma estrutura capaz de alcançar aquilo que Ele é, não é? E de alcançar o amor. E por isso, não é só no acolhimento com Deus, mas em todas as outras estruturas, e como o Padre Nuno falava, quando existe o acolhimento e a entrega, e este encontro, realiza-se de facto uma experiência de amor que toca o céu. E esse tocar o céu é, juntamente com esta realidade da entrega e da reciprocidade, um dos pontos essenciais da teologia do corpo. Porquê? Porque o amor se torna possível e é real e tem formas concretas de se fazer. Não é aleatório. Não é? E por isso, quando acontece esse encontro entre as pessoas, o amor acontece e a vida de Deus chega até nós. E por isso é possível, em todas as áreas da nossa vida, encontrar, é só começarmos. No outro dia falei disto a um grupo de jovens e eles depois vieram-me falar da quantidade de situações que eles identificaram em que esta coisa do acolhimento que eu faço quando a minha mãe me pede alguma coisa, quando o meu namorado ou a minha namorada me pede para eu ajudar aqui ou ali, quando o meu amigo vem ao meu encontro e precisa de ajuda, e eu acolho, e eu entrego, e eu faço acontecer, tem a ver com... Esta engrenagem é uma engrenagem do homem todo. E todo o homem consegue encontrar esta engrenagem. Agora, o que a teologia do corpo nos dá é a estrutura de conhecimento para a gente perceber exatamente que engrenagem é esta e aonde é que ela nos pode levar. E na simplicidade, não é? Sim, nas coisas simples do dia-a-dia, dos acontecimentos, não é? Apesar de este dar e acolher, claro, com o nosso egoísmo, muitas das vezes nós tendemos para querer só receber e pensamos, seja numa amizade, seja numa relação amorosa, eu dou tanto e não recebo. Normalmente, quando acontece esse problema, essa questão, quando se coloca isso dessa maneira, o pior já aconteceu. Porquê? Porque eu deixei de ver o outro como um dom, mas passei a... Ou seja, eu à partida não o considerei como um dom para mim, mas sim como alguma coisa que eu podia ter ou não ter. Não é? Que me desse algum benefício. Exatamente. E por isso é preciso dar a volta a esse esquema, porque é um esquema truncado. Não é? Porque não considera a outra pessoa como um dom, nem está à espera de se maravilhar com ela, não é? Mas sim de requerer, de ver em que é que ela lhe pode ser útil de alguma forma. Então aí já podemos dizer que vemos essa pessoa como um objeto. De certa forma, sim. Quando chegamos a esse ponto. Sim, já vimos. O problema é que já vimos. Sim. Quer dizer, não é que... E se temos essa consciência, podemos mudar essa atitude, não é? Mas o problema é que já vimos, não é? Exato. Há ali uma fragilidade, um pecado, que já foi cometido, de certa forma. Vamos passar então à última questão que nós fizemos ao Padre Nuno. Como é que o corpo é lugar de encontro? Acompanhe connosco. O corpo é lugar de encontro, logo à partida, de encontro entre nós. Não é? É o meio que nós temos de nos comunicarmos, de dizermos as ideias, os pensamentos, os sentimentos, não é? Até de agirmos, não é? Ou seja, de levarmos à prática aquilo que é a deliberação da nossa vontade, mas de nos relacionarmos uns com os outros. Intimamente, ele é também lugar do encontro com Deus. Ou seja, é através do corpo que nós podemos chegar a Deus. Mais do que isso, o corpo é esse lugar onde Deus habita também. Não é? Ou seja, é o lugar através do qual eu posso tocar Deus e o outro pode tocar Deus através de mim.
O corpo é o lugar de encontro entre nós e Deus. Maria José, o que tem a dizer? É evidente que nós não somos seres espirituais. Há muitas pessoas que dizem, sou muito espiritual. Mas nós não somos seres espirituais, somos seres corporais. E, portanto, eu nunca poderia saber que tu estás aí à minha frente, ou que o Padre Miguel está aí, se não fosse a possibilidade de ver os vossos corpos, não é? Nem vocês, a mesma coisa comigo. Portanto, é por aí, é pelo corpo. Não é? E tudo o que somos se expressa, se revela pelo corpo. E estava a pensar que é também pelo corpo que Jesus se entrega a nós. Não é? Portanto, é uma lei, digamos, à qual, criada pelo próprio Deus, à qual nem ele escapa. Exato. Não é? E porque não quer, não é porque é assim que ele quis. Não é? Padre. O padre Nuno Amador acabou a dizer uma coisa absolutamente extraordinária e que para nós pode ser muito iluminadora, que é isto de Deus toca o outro por meio do meu corpo. Isto pode ser, e para mim foi, um chavão, uma engrenagem. Porque o outro... A Madre Teresa dizia, consta que ela um dia, penso que já dei este exemplo, mas tornarei a dá-lo. Ela um dia foi em oração, o Senhor disse-lhe que ela precisava de ir aonde ele, sem ela, não conseguia ir. E portanto, quer dizer que onde ela ia ao próprio Cristo, com ela, nela. E que o corpo dela tocava aquilo que Cristo queria tocar. E, portanto, que o corpo dela se transformava num agente de Jesus. Na pessoa de Jesus. In persona Christi. Como nós somos chamados a ser cristãos. E viver em Cristo. Como falava São Paulo. E por isso, para nós, é muito importante que o nosso coração se fixe nisto. Que o lugar, quer seja com o amigo, quer seja com o esposo, quer seja com quem quer que seja, o meu corpo deve sempre ser o lugar do encontro com Deus. Onde cada um daqueles que se cruzam comigo, se cruzam com Deus. E através dos meus gestos, das minhas palavras, das minhas atitudes, do meu sorriso, da minha presença, o outro possa encontrar Jesus e entrar em comunhão com Ele. E, de facto, isso altera muito aqui a nossa perspectiva, pelo menos alterou a minha. Maria José, o corpo é essa forma que nós temos também de chegar aonde Deus não chega. Estava a pensar também noutra Teresa, Santa Teresa d'Ávila, que dizia uma coisa muito parecida. Na terra vós não tendes outros pés, nem outras mãos, nem outros braços, nem outros coração, senão os nossos, não é? E dizia isto, falando com Jesus. De facto, altera a forma como vivemos, quem nos dera ter a todos esta consciência. E que, ao mesmo tempo, não fosse para nós como que uma meta a alcançar, mas que fosse mais uma forma, um desejo de nos abrirmos a Deus, para que isso pudesse acontecer. Quer dizer, corremos muito o risco de transformar isto num objetivo nosso, num voluntarismo nosso. E não é assim que funciona. Quer dizer, só funciona, o nosso corpo só se pode transformar em veículo de ação de Deus, em agente de Deus, se nos abrirmos a Ele e se nos encontrarmos com Ele. Padre, peço-lhe para, numa frase, nos resumir este querigma do corpo, a nova linguagem, a nova pedagogia para uma nova evangelização. Se pudesse dizer numa palavra, numa frase, desculpe, o que é que diria? Dizia que o amor de Deus é reparador, veio para sarar. O amor de Deus é reparador, está no princípio da frase. E eu posso ser o lugar do amor. Ponto. Uau! Podemos então terminar com essa frase. Espero que tenha gostado deste programa. Queremos contar também consigo, com a sua participação, com as suas questões,
sugestões também para o nosso programa e, portanto, pode entrar em contacto connosco através do e-mail teologiadoamor@cançãonova.pt ou ligar-nos para o 249 530 600 ou ainda enviar-nos uma carta para Programa Teologia do Amor, Estrada da Batalha, número 68, apartado 199, 2496 908, Fátima. Padre, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Até breve. Maria José, muito obrigada também pela sua presença no nosso programa. Obrigada a si que nos acompanhou. Até ao nosso próximo programa Teologia do Amor. Até lá, se Deus quiser.